Olá, eu me chamo Márcia Tainara, sou discente do curso de Educação Física da Universidade Federal do Tocantins e estou aqui hoje para apresentar esse artigo com a temática Avanços e Dificuldades para o Ensino da Educação Física com o PIBID em um contexto remoto. Esse artigo tem como autores Ana Mara, Márcia Tainara, Milena Christian, Mário Souza, Betânia Alves e Leandro Ferraz. O atual cenário causado pela pandemia do Covid-19 trouxe sérios problemas na esfera política e social de todos os países do mundo, sobretudo na educação. Nesse sentido, dialogamos com Buskurt e Sharma, 2020. O fechamento de escolas em todo o mundo afetou milhões de alunos e o ensino remoto emergencial tem sido adotado como solução temporária para mitigar os efeitos da pandemia na educação. Diante desse momento atípico, a comunicação entre o professor e o aluno tem assumido outras formas, como pelo intermédio de outros recursos que não seja a presença física do professor e do aluno no ambiente escolar. Como metodologia adotada para o desenvolvimento desse trabalho, nós trazemos a narrativa autobiográfica, que, segundo Queiroz, a narração é o relato do narrador sobre a sua existência através do tempo, tentando reconstruir acontecimentos que vivenciou e transmitir as experiências que adquiriu. O objetivo desse trabalho é compartilhar avanços e dificuldades para o desenvolvimento do trabalho com a educação física na modalidade do ensino remoto, a partir de narrativas autobiográficas construídas ao longo de nossas experiências com o PIBID. Nesse primeiro momento, nós trazemos aqui a atividade proposta por meio de um roteiro como ferramenta para proporcionar o diálogo entre o professor e o aluno. Nesse primeiro momento, a temática trabalhada na escola era o handebol, e nós trazemos uma atividade voltada para a modalidade handebol. Sempre no corpo do roteiro é trazida uma contextualização da temática e, por fim, a atividade proposta a ser desenvolvida pela criança e encaminhada ao professor como forma de avaliar os conhecimentos adquiridos pelas crianças. Nessa segunda proposta, o roteiro em questão trazia a temática do esporte golfe. Nesse segundo momento, nós trazemos uma proposta prática de atividade para que a criança pudesse vivenciar essa modalidade, o esporte golfe, adaptando minimamente com recursos, como por exemplo, nessa proposta nós trazemos como material o copo descartável, um cabo de vassoura ou de rodo, um chinelo e uma bola pequena. Materiais esses que poderiam ser acessíveis às crianças em casa. A proposta era que as crianças vivenciassem minimamente a modalidade do esporte golfe em casa, com materiais adaptados. As devolutivas das atividades práticas propostas no segundo roteiro, nós trazemos aqui como print dos vídeos que as crianças encaminharam ao professor regente. As devolutivas desses alunos em relação à proposta da atividade prática nos permitiu perceber os conhecimentos prévios adquiridos pelos mesmos em relação ao que foi estudado vivenciado dentro da temática dos esportes de invasão e esportes de precisão. De acordo com Sarmento, é preciso considerar as crianças como atores sociais nos seus mundos de vida, tá? Nessa parte aqui, nós trazemos o print dos vídeos que as crianças encaminharam vivenciando a proposta da atividade baseada no esporte golfe. Segundo Clandini e Connelly, 2011, a pesquisa narrativa nos permite perceber que o óbvio nunca é esgotado. Há sempre mistério, algum mistério ligado àquilo que parece óbvio. Nós trazemos essa fala dialogando com uma devolutiva que nós tivemos de uma criança, onde a mesma traz que não teria em sua casa o cabo de vassoura para vivenciar a atividade. O que nos parecia óbvio que a criança teria, porque é um material visto como de fácil acesso, nos pegou de surpresa, porque a criança trouxe que não teria esse material em casa para vivenciar
essa atividade. O que até então nos parecia óbvio que ela teria esse material, infelizmente ela trouxe essa fala e nós trazemos aqui para vocês, ela dizendo que não teria como vivenciar pela ausência do material. Esse fato nos levou a refletir sobre a dimensão dos desafios a serem enfrentados nesse modelo de aula remota, sobretudo na nossa área de atuação, que é a educação física, onde a gente traz uma proposta de atividade que, ao nosso ver, seria de fácil adaptação, de fácil vivência para a criança, para que ela tivesse esse contato com o esporte. E, no entanto, nós tivemos essa devolutiva da criança não realizando a atividade pela falta desse material. Sobre a resposta dos alunos sobre o esporte de invasão e precisão, nós trazemos aqui esses fragmentos das falas deles no corpo do roteiro. Nós sentimos, a partir dessas respostas, o quanto precisamos dinamizar as formas de estabelecer essa comunicação com os alunos e promover a participação dos mesmos, no sentido de que uma criança trouxe em uma das questões que era pedida que elas relatassem uma vivência de esporte de invasão e uma outra vivência de esporte de precisão, e uma das crianças trouxe que não tinha nenhuma vivência nesse sentido. E assim, nós percebemos a importância de trazer um diálogo, uma comunicação mais acessível, onde a criança possa estabelecer a relação das vivências dela nas brincadeiras do cotidiano com essa temática de esporte de invasão e esporte de precisão, onde a mesma possa trazer essa relação de uma brincadeira, por exemplo, da brincadeira de travinho com o esporte futebol, por exemplo, né? E nós sentimos a necessidade de trazer esse diálogo para que a criança pudesse estabelecer essa relação entre a vivência dela no cotidiano com a prática esportiva, futebol, por exemplo. Trazemos um diálogo com o Freire, onde ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4 da tarde, e que ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Nesse sentido, foi possível refletirmos a necessidade de trazer um diálogo que estimulasse a criança a estabelecer essa relação da vivência dela com os esportes de invasão e esportes de precisão. Nas nossas considerações finais, foi possível com esse estudo concluir que o processo de ensino e aprendizagem ele é passivo de constantes modificações, como é o caso do modelo de ensino pandêmico vigente, que tem exigido dos professores a necessidade de uma readequação das formas tanto de propor quanto de avaliar os sujeitos. Nesse sentido, nós vemos a importância do ser professor pesquisador. E o PIBID, ele vem contribuindo significativamente no tocante a isso, pois ele tem nos instigado e nos estimulado a esse processo formativo de estar buscando agregar a nossa formação de modo que a gente venha contribuir significativamente para os sujeitos aos quais pretendemos ensinar. Nós agradecemos a oportunidade de fazer parte do PIBID, que tem contribuído significativamente para a nossa formação docente. Agradecemos também ao UFT, à CAPES e ao curso de Educação Física, como também aos nossos coordenadores e supervisores do PIBID. E não poderíamos deixar de agradecer aos alunos das escolas, pelas devolutivas, pelas oportunidades de ter estado com eles e de ter contribuído nesse processo formativo.